Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais uma edição do Jornal Nova Era. Este de quinta-feira, hoje, dia 18 de julho de 2019. É uma alegria poder chegar até onde você está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos dando esta vibração amorosa que nós sentimos daqui. Nos fortalece, nos encoraja a levar à frente este trabalho no bem. Gratidão. Quero já trazer para o nosso Salve da Tarde a equipe de comentaristas do Jornal Nova Era desta quinta-feira. Carlos Moraes, Reinaldo Toledo, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Toledo. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, conectado. Temos aí um bom jornal de bastante coisas boas aí. Isso aí, Toledo. Boa tarde, Guilmar, Carlos. Excelente tarde a todos os amigos que vêm e nos ouvem. É isso aí, estamos aqui. Maria Isilda Neto ainda segue em férias, mas daqui a pouquinho está de volta aqui conosco. Nosso carinho, gratidão e boas férias para você, Isilda. Agradeço já o apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris Maciel e do Jefferson Silva. Agradeço o apoio da Vera Lúcia, do Ezequias Salles, que vão atender a sua ligação. Você pode participar do Jornal Nova Era pelo telefone 0800 979 5011. Esse é o nosso telefone do ouvinte. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Aguardamos aí a sua participação, a sua interação conosco. Vamos iniciar o Jornal Nova Era desta quinta-feira com um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que parlamentares entram em recesso a partir desta quinta-feira. Os plenários e comissões da Câmara e do Senado retomam as atividades no mês de agosto. Fique sabendo que um incêndio criminoso em um estúdio de animação no Japão deixou pelo menos 13 pessoas mortas e mais de 30 feridos. O homem que provocou o incêndio foi detido. Com 2 bilhões e 600 mil viagens e mais de 600 mil motoristas cadastrados no aplicativo de transportes, o Uber completa 5 anos de atividade no Brasil. O Detran começa a mapear motoristas laranjas, que são aqueles que assumem multas no lugar de outros condutores. A prática é crime de falsidade ideológica. Fique sabendo também que Donald Trump é condenado na Câmara dos Representantes Congressistas do Partido Democrático. Eles passaram um pito, chamaram a atenção do presidente por comentários racistas. Brasileiros poderão ligar o celular, ou melhor, ligar do celular para o Paraguai, Uruguai e Argentina sem pagar o roaming. O fim da cobrança entre os países do Mercosul foi autorizado ontem, quarta-feira, dia 17 de julho. Nós vamos trazer aqui para os comentários do Toledo e do Carlos Moraes a nossa matéria que escolhemos durante a reunião de pauta, encaminhamos para falar um pouco mais a respeito de comportamento. A influenciadora Aline Araújo iria se casar com Orlando Costa no final de semana passado. Ele terminou com ela por mensagem de texto no WhatsApp na véspera da cerimônia. E Aline decidiu se casar consigo mesma. Após a cerimônia, ela recebeu muitas críticas e ataques na internet, nas redes sociais. Os comentários diziam que ela estava fazendo seu marketing pessoal. Ela provavelmente, após estes comentários, cometeu suicídio na tarde da segunda-feira desta semana, dia 15 de julho. A polícia apura aí a causa mortes. Especialistas falam sobre o impacto de comentários negativos em rede social em pessoas com histórico de depressão, que era o caso da Aline. A matéria que eu encaminhei para o Toledo, para o Carlos Moraes, ela está mais ampla e ali traz a entrevista de uma amiga de infância que disse que a Aline sofria de depressão já há algum tempo.
ela tinha um histórico de depressão, fazia tratamento, mas realmente esta atitude, esta ação, ela não suportou. Toledo? Nós estávamos refletindo sobre esse artigo, né? Uma tragédia pessoal, né? Isso nos levou a refletir sobre o contexto atual que nós vemos, né? Que nós vivemos, e a escalada crescente das taxas de suicídio, que é algo impressionante, né? Por quê? Porque se nós estamos progredindo, avançando o mundo, presumiríamos então que isso traria mais o progresso, traria mais conforto, mais proteção, estabilidade às pessoas, e nós vemos o contrário. Nós vemos assim que essa acirrada disputa que existe no mundo, a concorrência, a competição assim desenfreada, deixa as pessoas fora de si, fora do seu centro, fora assim de um ponto de equilíbrio. E uma outra coisa que nós vemos também assim porque no nosso mundo nós temos, parece que ciclos de movimentos, né, das pessoas, nós vemos ondas de ódio atualmente assim que são inimagináveis, né? Porque falamos do progresso, a humanidade já teve tantos momentos assim difíceis, turbulentos, obscuros, e aí quando nós tivemos então aí os momentos da renascença, do iluminismo, que todos, né, a doutrina anunciou que a humanidade se esclareceria, se iluminaria, e nós vemos, né, nessas reencarnações de hordas de espíritos que trazem esses resquícios atávicos de agressividade, de ódio, e numa taxa impressionante. Então, em especial no caso dessa jovem, né, ela teve um momento difícil, um rompimento. Nós sabemos o quanto isso deve ser doloroso. Até para o rapaz também, depois dessa situação, desse desfecho, né? Para o rapaz também, porque imagine assim, os sentimentos de culpa que ficam ali, que voltam para ele. Mas, como dissemos, existem essas hordas desses movimentos assim que são impressionantes. Nós não sabemos de onde que as pessoas estão tirando tanto ódio no coração, e elas assim, num movimento de manada, atacam, agridem, caluniam. É impressionante. Nós ficamos chocados de ver isso, tentando entender o porquê de tanta agressividade nas pessoas. Jovens educados no sentido de estudados e tal assim, e nós ficamos tentando entender por que as pessoas agem assim, e um momento desse não se fica procurando naturalmente, não se deve procurar culpados e tal, mas nós vemos os elementos que geraram isso. Obviamente que cada um, a hora que entrou ali no seu dispositivo, na rede, para dizer uma palavra agressiva e tal assim, tem participação nos eventos, tem um nexo de causalidade nos eventos que aconteceram, porque é uma coisa que gera, cada ato, cada palavra de agressão gera assim, um conjunto e tal assim, que teve um impacto assim para a moça assim que foi insuportável, né? Carlos. É como vocês estão bem falando aqui, né? Eu estava até anotando algumas coisas para poder ajeitar um pouco a linha de raciocínio. Primeiro que a gente fala de uma pessoa que já é depressiva, né? A gente sabe que é uma doença extremamente perigosa porque ela é silenciosa, né? A pessoa depressiva às vezes está do seu lado no dia a dia, se porta de uma maneira diferente, e você não sabe como é que ela é no seu âmago, no seu lar, né? Ela pode estar realmente passando por um momento muito profundo de problemas pessoais, problemas emocionais, e ali no dia a dia ela põe uma máscara para poder viver dentro da sociedade. E que isso nos leva, dentro da notícia, é o seguinte, né? Como a vida social ela é fake, né? Porque você vive uma vida que não é a sua realidade. Você tem que viver uma vida que você tem que estar bem, que você tem que estar feliz, que você tem que estar mostrando para o mundo que você é uma pessoa bem-sucedida e não permite erros, né? Não permite problemas. Então, o que me impressionou também, como você colocou, não é querer achar pontos ou achar culpados, mas como as relações de hoje em dia estão frias, né? Término de um noivado, na véspera de casamento, vi uma mensagem de texto via WhatsApp, assim, eu acho que como diríamos, nós que somos de uma outra geração, isso é inconcebível, né? Você tem um relacionamento, vai casar com aquela pessoa, então você entende que ela tem uma relação afetiva. Você pegar e mandar uma mensagem de texto, você não está cancelando o almoço do dia seguinte, você não está cancelando um compromisso de ir num evento, de ir no cinema.
está cancelando um casamento, né? Vamos colocar um pouco a mão na consciência. Eu não quero julgar somente esse rapaz, mas isso é uma coisa que tende a acontecer cada vez mais com essa geração que está vindo. Então, gente, a vida é séria, as pessoas têm sentimentos, a gente tem que colocar-se no lugar das outras, né? Acho que nenhum de nós aqui gostaria de receber uma mensagem dessa véspera de algo tão importante, né? Aí o que eu também coloquei, olha, redes sociais, hoje em dia é um tribunal de moral e ética, né? Porque se você posta A, todo mundo se dá no direito de julgar aquilo que você posta. Julgar e condenar. Condenar. Né? Sim. E ela coloca assim, ela não sabe às vezes o contexto que você coloca aquela informação, que às vezes para mim, para o Toledo, para você, Guilmar, é relevante, mas a pessoa não sabe às vezes o histórico daquele assunto. Ela já vem, te julga e já te dá um veredito. Olha, você falou isso, você é errado. E ela aproveita para justamente descarregar essas emoções, essa parte, porque ela fala assim, mas eu falei no Instagram, eu falei no Facebook, eu falei no WhatsApp. Isso não ofende a pessoa, porque eu falei via digital. Mas quem está do outro lado recebendo é um ser humano, não é um robô. Então ela tem que lembrar disso. Não é porque você está no mundo virtual que não estão te vendo que você tem esse direito de sair como uma metralhadora e né, disparando ódio para todo mundo, julgando todo mundo. Então a gente tem que parar com essa necessidade de querer agradar a todos e perceber que todos nós, graças a Deus, somos falhos. Estamos aqui em provas e expiações. Temos que crescer. Se eu vejo uma pessoa que está depressiva, que tem um problema, você não vai colocar para ela, olha, bem feito, ou você quis casar sozinha porque ela quis fazer isso por uma maneira de se autopromover. E se ela fez, é um direito dela. Nós temos que falar o seguinte, você está bem mesmo? Você não está fazendo isso só para colocar uma pá em cima para mostrar que está forte? Seja você mesma, seja humana. Mas não, as pessoas foram lá, como fazem no dia a dia, deram um veredito e provavelmente foi o que levou, que a gente imagina além da notícia, a pessoa fazer o ato que a gente fala que esse é o ato mais covarde da vida, que se você consegue abrir mão de uma reencarnação devido a problemas, imagina o desespero e a agonia que essa pessoa não estava vivendo no seu dia a dia. Tanto que a amiga dela falou que nem imaginou que ia acontecer algo do tipo. Ela imaginou que ela fosse dar a volta por cima quando ela resolveu se casar com ela própria, que é uma ação que algumas pessoas estão até realizando, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Aí a amiga achou que ela realmente fosse sair deste estado quando ela resolveu fazer a cerimônia, só que não, né? Exatamente. E só para concluir também, aí agora veio o noivo, eu fiquei agora chocado e comovido. Poxa, meu amigo, você foi provavelmente o ponto de partida não de todo, né, mas dessa última, acendeu ali a dinamite e saiu correndo, né? Poxa, você não teve um senso, não teve um carinho, né, se realmente for conforme a notícia, né? Então, acho que assim, as pessoas têm que aprender um pouco a lidar com as outras e entender que sentimento não é algo que você possa descartar, jogar fora e no dia seguinte tá tudo certo. Não é uma roupa, não tá bom, lavei, põe no varal, tá tudo certo. Não, é um ser humano ali. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje dia 18 de julho de 2019, estamos aqui trazendo uma notícia da atualidade, uma jovem que cometeu suicídio, perdeu a vida. Não estamos aqui com a intenção, claro, de julgar, fazer julgamento sobre a atitude nem dela e nem deste jovem que terminou com o casamento através de um aplicativo, através do WhatsApp. Mas o objetivo do Jornal Nova Era, sempre gostamos de trazer aqui, é colocar como pano de fundo a doutrina espírita para trazer o consolo, a orientação e como é uma notícia que fala de comportamento, o objetivo é esclarecer, não é, Toledo? Isso, e é interessante, né? Como vocês bem pontuaram, nós não sabemos dos fatos e isso é uma coisa assim, né? É até interessante observar muito da área que nós trabalhamos pessoalmente, onde chegam os fatos ali os conflitos e tem a primeira notícia e a hora que você vai investigando, vai compondo ali os autos, os processos, você vê que não era nada daquilo que chegou no momento. Tinha muito mais histórias lá atrás. E ali no caso do relacionamento dos dois, nós não temos conhecimento como que chegou ali. Uma coisa é certa, não havia entre os dois amor o bastante para que eles concluíssem ali o ato matrimonial, né? Mas não temos como saber, mas nós podemos, assim, né, como você bem disse, Guilmar, a partir dos fatos e
O Espírito São Luís, né, da Sociedade de Paris, sempre, quando Kardec perguntou se podíamos debruçar sobre os fatos, sobre as tragédias, sim, para a vossa reflexão, sem escândalo, né, sem chocar ninguém, mas para reflexão, até para proteção das pessoas, da sociedade, da família, e é exatamente, né, nesse sentido que nós tentamos, assim, analisar o caso, né? O suicídio em si, né, você bem disse, né, o Carlos, é um ato assim extremo, etc., que vai gerar aí todas as consequências que nós sabemos. Nós não sabemos ali qual era a crença religiosa da moça, se ela tinha ou não, mas o suicídio, nas taxas alarmantes que está atualmente, há casos assim que nos chocam, porque até 2 casos recentes que nós conhecemos, eram 2 espíritas, 2 pessoas, locais diferentes, cidades diferentes, espíritas há muitos anos, há mais de 10 anos, espíritas, e num momento de dificuldade ali financeira e de relacionamento, cometendo suicídio. E nós pensamos, meu Deus, eles conheciam toda a doutrina, toda a codificação, todas as consequências dos atos, mas num momento extremo, mesmo assim, não suportaram, não suportaram. E aí nós pensamos, quem diria? E eram pessoas assim, com mais de 50 anos, e nós perguntamos, quem dirá os jovens? E ainda mais se eles não têm uma referência, não tem uma crença, não tem uma fé, é muito difícil de suportar mesmo. No caso da moça, a amiga até relata e tal, que ela já tinha mais de 2 anos ou mais que ela já tinha manifestado esses sintomas. E aí, nesse ponto, vai uma observação também, né? Às vezes, acontece que amigos, familiares, vem uma pessoa que está ali nesse ponto de depressão, de ideação suicida, e a pessoa diz, não aguento mais, vou tirar minha vida. Mas, em geral, a pessoa não é levada a sério. Todo mundo imagina, você tem tudo na vida, você recebeu tudo, você tem oportunidades, deixa isso para lá, e não se leva a sério. Então, segundo as estatísticas, muitos dos casos de suicídio, a pessoa deu todos os sinais, a pessoa falou literalmente que não aguentava mais, mas ninguém levou a sério, não acreditava que aquela pessoa seria capaz disso. Então, esse é um primeiro alerta às famílias, aos pais, a hora que ver ali um jovem, né? E hoje, cada vez em idades mais precoces isso acontece, quando vê um jovem com essas ideias, tem que ter um encaminhamento, e nós até arriscamos dizer 2 encaminhamentos, né? Um primeiro, obviamente, médico, psiquiátrico, necessário, indispensável, e também um encaminhamento espiritual, porque está faltando um propósito. A pessoa está intimamente com desproporção dos valores. A pessoa está atribuindo a um fato negativo, alguma coisa, a uma ausência, a uma insatisfação, um valor muito maior do que é o bem, a vida, né? Então, é um alerta assim, muito importante e urgente aos pais, aos familiares, para que olhem seus filhos, para que acompanhem seus filhos, para que dê bases aos seus filhos, também espirituais, e, quando é o caso, encaminhamento médico, né? Eu até, antes do comentário do Carlos, eu vou acrescentar a essa sua sugestão. Você falou familiares, os pais destes jovens, você falou amigos também, né? Você trouxe essa questão do amigo. É importante nós observarmos como está a atitude daquele companheiro, se ele realmente verbalizou de alguma forma que está com uma preocupação em excesso, para que nós possamos realmente estar atentos. As pessoas não devem estar duvidando, de repente, de que elas possam fazer algo. Então, vamos estar atentos, vamos observar, para que, de repente, como sabemos, a estatística mostra que muitos dos casos de suicídio, eles podem ser evitados. Sem dúvida. E como o Toledo colocou, o que às vezes também chama atenção, que os jovens, às vezes, ele não fala para os pais, ele fala para os amigos. Sim. E como são jovens, como a gente vai usar a palavra aqui, eles não têm esse discernimento de se o amigo está falando sério ou se ele está falando num tom jocoso. Porque às vezes o jovem tem muito daquilo, eu não aguento mais minha vida, eu quero morrer. Quantos jovens não falam isso, que a gente brinca de uma maneira banal, né? Só que alguns estão falando da maneira séria, da maneira preocupante, de exterminar a sua vida. E como você falou, não é porque é espírita que ele está isento disso. Eu já tive relatos de jovens que cometeram suicídio que frequentam casas espíritas. E aí você vai dizer, aonde está o ato falho? Na casa espírita? Na casa dele? Aonde está? Não, é como se for, é um quebra-cabeça. A gente não sabe se é uma falta de fé, se é uma falta do quê. Às vezes ele tem tudo material, mas não tem a parte amorosa.
Às vezes ele tem a parte amorosa e não tem a material que leva ele a chegar nesse estado. E a gente tem que discutir isso amplamente, sim, porque, como eu coloquei no começo, a depressão ela é silenciosa. Você pode estar convivendo com aquela pessoa meses, anos, e a pessoa está ali guardando aquilo para ela. Ou às vezes ele não fala para alguém, ou às vezes ele fala para uma terceira pessoa que você não saiba, e aquela pessoa coloca como irrelevante, porque quem não tem um problema, a depressão é banal, é coisa de gente fraca. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Isso aí é coisa de gente que tem que se tratar com remédio. Não, gente, o negócio é sério, né? Vamos levar a sério. Porque a pessoa que está depressiva, o passo seguinte é cometer alguma barbárie. Ou mutilações, que é o caso até dessa menina que ela cometeu, como diz na reportagem, que ela já tinha tentado se cortar algumas vezes. Isso já é o primeiro estágio. Se a pessoa já chegou nesse ponto, você sabe que o seguinte é tentar uma forma de suicídio. Ou através de álcool, ou através de entorpecentes, ou overdose, ou aí ela vai achar uma maneira, né? Ela vai acabar encontrando um caminho para acabar com aquela dor. E o que às vezes acarreta é o seguinte, a pessoa que está nesse estado, um copo de uísque ou 10 litros, né? Estou dando como exemplo uísque, 10 litros de qualquer bebida, ela não tem esse parâmetro, porque ela está querendo esquecer dos problemas. Só que ela sabe que um copo não mata, mas depois que ela começa a tomar 1, 2, 3 garrafas, o seu corpo pode levar a uma falência. Então, isso é muito perigoso. Acho que essa notícia, por ser uma influenciadora digital, faz a gente abrir um pouco novamente os olhos. Olha, acontece com todo mundo mesmo, com pessoas que se dizem felizes, pessoas que são sucedidas, mas pode estar acontecendo com qualquer pessoa. É essa tecla que eu gostaria de ficar batendo. Depressão pode ser com qualquer um. A depressão pode ser com pessoas que a gente considera nossos ideais, né? Porque a gente gosta de seguir no Instagram, nas redes sociais, pessoas que nos levam a remeter a algo que a gente gostaria de ser. Ou um artista, alguém sucedido, alguém do esporte, alguém da área jurídica, né? Enfim, você quer seguir alguém que você queira, né, levar como exemplo, de alguma forma. E se essas pessoas estão nesse estado, quantos desses seguidores não têm esse mesmo problema e não falam, né? Por que não abrir abertamente, né? Gente, ter depressão não é nenhuma vergonha. Né? Ninguém está aqui para apontar o dedo, você tem isso, você tem aquilo. Você precisa sim de muito amparo, de amigos, de amor, e você mesmo acreditar em si mesmo, autoconfiança e fé. Mas só pode começar a partir do momento que você assume e quer combater, senão fica difícil. Acho que esse que é o grande dilema, né? E as casas espíritas, através da mocidade, através de outros trabalhos, acho que tem esse dever, hoje em dia, quase uma obrigatoriedade de fazer esse trabalho cada vez mais aberto, ser amplo. Olha, gente, vamos fazer grupos de apoio aos depressivos. Não tem os alcoólicos anônimos? Cria um grupo parecido, entendeu? Vamos criar essa abertura. É o mal da sociedade, a doença do século, né, a depressão. Então, acho que tem que ser realmente levado de uma forma mais séria como um todo, como sociedade. Para você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 18 de julho de 2019, fica aqui então. Começamos com um tema polêmico, mas necessário, suicídio, comportamento de jovens, mas temos que colocar temas como esses para que realmente a orientação possa chegar até aquele que precisa. Nós temos sempre aqui a bandeira também de levantar a bandeira do Centro de Valorização da Vida, uma instituição que traz a possibilidade do esclarecimento, do apoio a estas pessoas que passam por momentos difíceis. O telefone do CVV, o número é 188. Era 141, agora 188 para todo o Brasil, para que as pessoas possam realmente ter aquele apoio que elas tanto precisam. Eu quero trazer aqui para vocês a informação que a partir das 13 horas de hoje, em 1450 AM, a Rádio Boa Nova vai ficar fora do ar para manutenção dos nossos equipamentos. Nós vamos voltar a partir das 14 horas, mas você segue acompanhando a programação pela internet, radioboanova.com.br, ok? Eu quero aproveitar aqui para trazer participação de ouvintes. Quem mandou mensagem foi, deixa eu ver quem, foi Elaine Struder, da Vila Carrão, nossa vizinha, ela dizendo assim: boa tarde, queridos amigos. As pessoas estão perdendo o respeito e a compaixão pelo próximo. Nas redes sociais, o que importa é ser uma pessoa linda, maravilhosa e de sucesso. Elaine Struder, da Vila Carrão, obrigada pela sua participação. Também conosco, Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré, ligou no telefone do ouvinte. Obrigada, Luiz, pela sua participação, dizendo assim: boa tarde a todos. Sobre a pauta do dia.
Às vezes quero crer que estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas a maldade humana faz crer que ainda estamos na estaca zero, em um mundo de provas e expiações. Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Estamos caminhando, né, caro amigo? Realmente algumas notícias nos deixam preocupados, mas certamente muita coisa boa está acontecendo e o nosso progresso está acontecendo sim. Certamente estamos hoje melhores do que fomos ontem. Então, agradeço aí a sua participação sempre oportuna, Luiz Carlos Geraldo, da Vila Ré. Eu quero trazer aqui para vocês um momento de utilidade pública aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Nós vamos trazer a participação da Assessoria de Comunicação do INSS. Nós ainda não trouxemos às quintas, vocês ainda não tiveram oportunidade de acompanhar, mas vamos falar com Gleice Bessa, da Assessoria de Comunicação do INSS, nos trazendo sempre informações importantes e oportunas. Já agradeço aqui o apoio técnico do Jefferson Carvalho, que assumiu ali a mesa. Obrigada, Marcos. Gleice, alguns serviços de telefone, melhor dizendo, 135, já podem ser consultados sem depender do atendente? Quais são estas opções de atendimento, Gleice? Desde o fim de junho, o segurado pode ligar para o telefone 135 e consultar de forma totalmente automatizada a comunicação do resultado da perícia médica. Com isso, no mesmo dia da realização da perícia, a partir das 9 horas da noite, a pessoa já poderá saber se seu auxílio-doença foi ou não concedido. Outros serviços também passaram a ser realizados de forma eletrônica pelo telefone 135. São eles: cancelamento e consulta do andamento de requerimentos, informações de data e local de pagamento, assim como o agendamento para obter os extratos previdenciários, de pagamento, de empréstimo consignado, de imposto de renda e para atualização cadastral. Além de oferecer maior comodidade ao cidadão, essa medida resulta na diminuição do tempo de espera para a pessoa ser atendida pelo 135. Vale lembrar que todas essas consultas e extratos também podem ser obtidos pelo nosso site, lembrando que é o gov.br/meuinss. Gleice, o cálculo da contribuição para a Previdência, ele pode ser feito pela internet? O contribuinte pode calcular o valor da sua contribuição previdenciária pelo site do INSS na internet. Para o cálculo, a pessoa deve entrar no endereço inss.gov.br e acessar o link Cálculo da Guia da Previdência Social GPS. O contribuinte precisa informar seu número de inscrição do trabalhador, o NIT, ou o PIS ou o PASEP. Em seguida, deve escolher a sua categoria de contribuinte. As categorias são contribuinte individual, para o trabalhador por conta própria, também chamado de autônomo, e facultativo, que é a pessoa que não exerce atividade remunerada. As outras categorias são empresário e segurado especial, que inclui produtor rural, pescador, índio, entre outros. Já o microempreendedor individual, o conhecido como MEI, pode preencher a guia e obter mais informações pelo site portaldoempreendedor.gov.br. O MEI é o trabalhador por conta própria de baixa renda que contribui com a alíquota reduzida de 5% do salário mínimo. Entendido, Gleice. Agora, para terminar, por último, quero esclarecer que não é possível uma pessoa recolher antecipadamente as contribuições que faltam para prestar sua aposentadoria. As únicas contribuições que podem ser recolhidas são as atuais e também as que estão em atraso. As pessoas que têm direito de pagar contribuição em atraso são aquelas responsáveis pelo próprio recolhimento, como os contribuintes individuais, no caso os autônomos, e os facultativos, que são os estudantes, desempregados e donas de casa. Aqueles que têm contribuições atrasadas deverão pagar o valor com atualização monetária, juros e multa. O cálculo e a emissão da guia para pagamento das contribuições atrasadas pode ser feita pelo nosso site, inss.gov.br. Por hoje é só e até a próxima. Agradecemos aqui mais uma vez a participação da Assessoria de Comunicação do INSS, Gleice Bessa, sempre trazendo aqui informações importantes, utilidade pública para nós aqui do Jornal Nova Era. Quero trazer mais uma participação de ouvinte aqui, compartilhar com Toledo, com Carlos Moraes, é o Álvaro de Santo Amaro. Ele está dizendo para nós assim: ouço boas análises de assuntos diariamente dos convidados,
Mas nem tudo são flores. Nós falamos que começamos com um tema aí que é polêmico, né? Ainda não estamos no Setembro Amarelo, mas é preciso lembrar, é preciso trazer sempre essas questões. Pesquisas inéditas feitas pelo Unicamp na cidade de Campinas mostram que a taxa de suicídio naquela cidade aumentou 1,7% em 1999 para 5,6% em 2017. A cada 100 mil habitantes, e os dados mais recentes entre 2015 e 2017 apontam que ocorrências entre indivíduos do sexo masculino é 4,4 vezes maior do que entre as mulheres. Oriento para aquele que não consegue desabafar com familiares e amigos que procure o CVV. Vamos orar por eles. Obrigada pela sua contribuição aqui, o nosso ouvinte do Brooklyn, Zona Sul de São Paulo, Álvaro, sempre trazendo aqui informações estatísticas, colaborando aqui com a nossa pauta. Gratidão. Quando falamos a respeito de jovens, falamos a respeito dessas questões polêmicas. Uma questão que estamos trazendo durante toda a semana aqui no Jornal Nova Era e também na programação da Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior é sobre a data limite. Nós estamos aqui hoje com Toledo, com Carlos Moraes, para falar um pouco mais a respeito desta data limite, que é o nome do documentário que foi elaborado depois de uma possível conversa de Chico com um amigo, em que ele falava, nos anos 70, de que 50 anos depois, se houvesse uma terceira guerra mundial, que a situação do planeta poderia ter uma data, e essa data seria no próximo dia 20 de julho. Então, nós estamos trazendo essa questão para ampliar a nossa reflexão, nosso entendimento de que o nosso progresso espiritual, ele é contínuo, e nós estamos aqui para isso, para esclarecer. Toledo? Essa questão toda, né, ela traz várias reflexões, mas uma primeira lembrança que me vem à mente quando surge esse tema é um diálogo de Jesus com os apóstolos, né? Eles estavam lá maravilhados com as coisas, com o templo, e Jesus profere o sermão profético, dizendo as coisas que aconteceriam, e elas seriam naturalmente decorrentes do que os homens estavam fazendo na época. E os apóstolos perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E Jesus diz: quanto a isso, só o Pai sabe. E aí nós pensamos, se nem Jesus, podendo prever fatos que aconteceriam em decorrência das próprias ações humanas, não era capaz de prever a data, mas apenas Deus, não há uma outra pessoa que poderia fazer isso. E por um motivo bem específico, por causa do livre-arbítrio, né? As pessoas, as coisas não estão escritas, né? Não existe um destino escrito. Nós fazemos isso a todo momento. E até aproveitando uma participação do ouvinte que falou sobre o mundo de regeneração, e muitos perdem essa esperança, mas o mundo está assim ainda, é que a regeneração não vai ser pela transformação de todas as pessoas. Não é isso que Kardec diz. Ele diz que vai ser com a separação do joio e do trigo. É até uma parábola de Jesus. Então, as pessoas recalcitrantes, as pessoas que propagam o ódio, as pessoas reincidentes, que elas não querem colaborar, elas não ficarão no planeta. Elas serão levadas para outros lugares de prova e expiações. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia. Sim. Pela misericórdia, para que tenham uma chance em outro local de trabalho. Então, não vai ser aqui. É por isso que o mundo vai, sim, ingressar na regeneração. Porque quem não quiser participar vai ter uma oportunidade em outro local. E é nesse sentido que os desígnios providenciais, eles vão ser cumpridos, né? A vontade de Deus vai ser cumprida para a destinação da Terra, porque não depende só dos homens, depende da vontade divina e da mudança de categoria desse planeta. Então, não é por um medo, por uma ameaça, e Kardec fala muito disso, não é pelo medo que o homem vai se transformar. A tradição já tentou fazer isso nos séculos passados, com fogo, enxofre, inferno, e Kardec diz, os homens não se transformaram pelo medo, então não seria pelo medo. Então, espíritos superiores, eles não vêm trazer medo aos homens, à terra, dar um ultimato à terra. Eles vêm trazer consolo, esperança e proposta de renovação. É por isso que nós cremos muito na espiritualidade superior que traz isso. Esperança, advertência sim, homens se transformem, mas não um ultimato aos homens, porque nunca houve esse ultimato.
Carlos? Eu acho que é mais ou menos como o Toledo está dizendo. Eu enxergo essa maneira do documentário, né, o data limite, não é colocando uma data, olha, ou você se corrige, a partir daí só vão acontecer tragédias e coisas ruins. Mas é mais no sentido de alertar mais uma vez o ser humano, olha, vocês em tão curto espaço de tempo tiveram melhoras, partes industriais, aí veio a Primeira e a Segunda Guerra, praticamente uma conectada à outra, e o ser humano começou a se preocupar muito mais em quê? Em parte bélica, em parte de usar os recursos naturais, e acho que aí o mundo começou a partir para um outro lado. Acho que o recado foi no sentido assim, olha, se vocês continuarem com essa tendência de pensamentos, de somente armamento, guerra, e destruir a natureza, o mundo vai ter uma data limite, ele vai começar realmente, a partir de um certo tempo, não aguentar, e vocês vão acabar literalmente matando uns aos outros. Acho que é mais nessa perspectiva. Porque a gente entende que os maus são minoria no mundo. As pessoas que querem a coisa ruim são minoria. Vide nós na sociedade como um todo. A gente fala, olha, as coisas ruins acontecem. Mas o percentual é pequeno. A gente tem que colocar isso na balança. Então, se é que o Chico colocou uma data, alguma coisa nesse sentido, talvez seria assim, uma análise da nossa maneira de usar os recursos, usar as inteligências. Tanto que quem fez o documentário também coloca que se a gente superasse esse obstáculo, e nós começamos a pegar os recursos que estariam chegando. E temos visto que em outros aspectos, em tecnologia, medicina e outras áreas, como o ser humano em 15, 20 anos está tendo uma evolução assim, de uma forma tremenda, drástica. Já estão se falando realmente na cura efetiva da AIDS, já estamos falando de cura de qualquer tipo de câncer. Podemos detectar, às vezes, algum tipo de doença já no nascimento. Então, assim, nós estamos vendo a humanidade progredir, mas faz parte daquilo que você falou. Ainda tem que ter as provas, as expiações. Temos muitos irmãos aí encarnados que estão nesse processo de última chance. Então, acho que tudo isso faz parte. Hoje eu não vejo um contexto de uma terceira guerra mundial. Mesmo o pessoal falando muito do Donald Trump, que é um cara agressivo, ele foi na Coreia do Norte, ele tem viajado pelo mundo, nunca com a bandeira de uma ameaça de guerra. Só se for guerra fiscal, guerra comercial, mas a guerra efetiva, bélica, eu não vejo essa perspectiva. Então, acho que o planeta entendeu de uma certa forma que hoje o mundo é diferente, as condições de vivência são diferentes. E hoje existe sim, se é que podemos chamar como eu coloquei, é mais uma guerra comercial, uma guerra financeira. O poder está nas vias digitais, as criptomoedas, o poder que você tem sobre influenciar o mundo. E não da maneira como a gente enxergava antigamente, que realmente colocar tanques, aviões, caças, mísseis. Tanto que você vê que tem países que, como a Rússia, estão diminuindo o seu poderio bélico, né? Estão deixando de construir e tentar vender para outros países. Então, essa data limite acho que é mais um alerta no sentido assim, olha, vocês têm a oportunidade, depende do caminho que você percorrer. O livre-arbítrio é de vocês. Mas se vocês continuarem somente pensando nisso, seria uma tendência natural. Se você só constrói arma e acaba com o planeta, nós não teremos condições de sobreviver nele. Acho que é isso que a gente tem que colocar como... Não criar um alerta, olha, vai acabar se não fizer nada até o dia 20 de julho. Mas não, a gente tem que sempre lembrar que isso é um exercício diário. Também não adianta passar dia 20 de julho, não acabou o mundo, agora eu posso voltar, sentar e não fazer mais nada ou mudar meu rumo. Não, é continuarmos esse caminho e é procurar sempre fazer coisas melhores, a nossa reforma íntima, mesmo nós espíritas que tanto falamos, né? Olha, a gente gosta de falar para os outros, né? Não, mas nós temos que fazer a nossa reforma íntima diariamente, temos que nos preocupar com esses casos que a gente colocou agora aqui de depressão crescente. Temos outras coisas a nos preocupar. Não podemos criar nem alarde, nem balbúrdia. Existe, né? Então tem, assim, né? Como você bem colocou, assim, mais um valor alegórico, simbólico. Mas, assim, nós temos na humanidade as pessoas em vários graus de fragilidade, de compreensão e concepção das coisas. E os desígnios providenciais não é para que as pessoas façam algo porque acabou o prazo, porque é urgente, porque está com medo. É para que ela faça pela razão. Porque tudo que você faz por ameaça, por medo, não é transformação real. Então não tem utilidade prática nenhuma quando alguém é ameaçado.
coagido, obrigado, imposto ou faz pelo medo. É pela razão. Então, é por isso que quando nós vemos, por exemplo, as descrições do desenrolar da história, Emmanuel, A Caminho da Luz, destino providencial de Roma. Roma tinha esse destino providencial de levar a luz, expandir o cristianismo, né? Diz Emmanuel lá em A Caminho da Luz. Mas os homens maus se perverteram, se desencaminharam e foram atrás da prata e do ouro. Então, e aí? É o fim do mundo? Não. É redirecionado para outros povos. E vem caravanas de tempos em tempos para quebrar, para abrir caminho, para renovar assim a consciência coletiva do mundo. Então, jamais houve, nem Jesus estabeleceu prazo algum, né, para que algo acontecesse, porque teria que ser pela transformação do coração. A razão e emoção, coração e mente transformadas não pelo medo, mas porque viu, aprendeu, compreendeu. Então, assim, se tem um valor alegórico, é interessante que todos saibam, assim, aqueles que porventura se assustam, que não existe data. Jamais houve data. Nunca teve prazo, né? Nenhum dos enviados colocou um prazo, uma data para que algo acontecesse de forma trágica. Mas a providência divina trabalha, é isso que os espíritos de luz trazem, um fomento, um estímulo para nós nos transformarmos em mente e coração, né? Pelo amor e não pelo medo, né? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de WhatsApp, foi um áudio, uma pessoa que não quis se identificar, agradecemos aí a sua confiança em nós, na nossa equipe, e o áudio fala a respeito de suicídio. Vamos acompanhar. Queridos, boa tarde, estou adorando o programa, sempre gosto do assunto suicídio, porque em janeiro de 2018 meu tio se suicidou e ele era espírita, né? E as pessoas, algumas realmente criticaram como um espírita pode se suicidar. Mas ele não aguentou, ele teve problemas financeiros, problemas pesados, assim, muito pesados, familiares, e ele não suportou. E uma bela noite ele pegou uma corda e se enforcou na garagem de casa e minha tia que o encontrou. A minha pergunta para vocês é o seguinte, nós estávamos percebendo já a depressão nele, nós, assim, eu enquanto sobrinha e minha mãe enquanto irmã, e tentamos de alguma forma, e talvez até os filhos não sabemos, tentamos ajudar, né? Mas quando a gente foi ajudar, já era tarde demais. Ele já tinha aquilo em mente, ele falou, ele deu a deixa uma semana antes, falando só uma cordinha para resolver o meu problema. Mas a gente estava tentando ajudar sim, mas não deu tempo, não teve como evitar. E a minha pergunta para vocês é, por que a casa espírita não o ajudou? Né? Ele estava sendo afastado do trabalho, estava sendo por alguns problemas lá dentro, né? Ele já deu indícios disso e a casa, eu acredito que não tem assessorado ele. Fica a minha pergunta aí, como ajudar um trabalhador espírita, né? Como não enxergar que uma pessoa está tão ruim assim? Agradecemos aqui a sua participação, querida amiga, fica aqui a nossa vibração amorosa, nossos sentimentos a você, como sobrinha, sua mãe, como irmã. E aquilo, né, Toledo, Carlos, nós, trabalhadores espíritas, estamos também nesse processo evolutivo para trazer o nosso conhecimento, para trazer ali, é a tarefa que de repente nos ajuda a nos transformar, mas sim, como ela colocou, é importante que o trabalhador espírita esteja mais atento ainda sobre essas questões. Sim, nossos sentimentos, né, a nossa ouvinte, e um primeiro aspecto que ela disse e tal, assim, que eles fizeram tudo que estava ao alcance. Então, né, nós estávamos acompanhando aí alguns estudos, estatísticas em relação a essa matéria, ao suicídio, e há casos que os pais, amigos, fazem tudo que estava ao alcance, mas a pessoa fez uma escolha. Né? Cada um é responsável diretamente, principalmente pela sua vida, né? Cada um responde pelos seus atos e às vezes todo o auxílio ao lado não é suficiente. Isso é muito importante saber para que não haja complexo de culpa, que não haja sentimentos e tal, e que o que mais podia ter feito. A pessoa fez uma escolha. Quando nós falamos do alerta aos pais, amigos, porque às vezes as pessoas não estão fazendo nada, estão deixando para lá, as coisas estão correndo, mas assim, inúmeros, milhares de casos que foi feito tudo e a pessoa fez uma escolha, então não há que se ter culpa, né? Temos sim que orar para aquele que está lá, para que seja amparado, atendido.
E no centro espírita, né, nós até citamos também inicialmente 2 casos de espíritas há décadas que também, né, não suportaram e praticaram o suicídio. E dentro do nosso grupo lá, espírita, todo mundo falando, meu Deus, eles se suicidaram, mas eles eram espíritas. Então é quase uma coisa assim, mítica, que às vezes nós falamos, não, porque você é espírita, conhece tudo, é esclarecido, só vai fazer as coisas certas, vai saber as consequências dos seus atos, etc, etc. Não, né? Às vezes, assim, uma comoção emocional, uma circunstância, uma tragédia íntima, uma questão de relacionamento é tão forte que nós perdemos a razão. Nós perdemos o senso crítico, nós perdemos assim uma condição íntima de suportar aquilo e fazemos então um ato último. Nós temos, como você bem disse, Guilmar, né? Nós temos que, espíritos, que repensar, nós temos que entender que todos nós temos também fraquezas, dificuldades. As casas espíritas, sim, têm que trabalhar e debruçar sobre o assunto. Lá na Federação Espírita, por exemplo, né, de sexta para sábado, terá um evento que é justamente valorização da vida, acontece agora nesse final de semana. Tem trabalhos próprios de acolhimento a todas as tendências suicidas. Dá para ser feito mais. E as casas têm que pensar nisso mesmo, os dirigentes. A valorização da vida, a proteção à vida é um dos assuntos, dos pontos mais urgentes agora, que diz respeito assim, à sociedade e à nossa vida espiritual. Eu acho que como o Toledo e o Guilmar já colocaram, primeiro lamento pelo seu tio. É sempre triste ouvir, né, que uma pessoa acaba chegando nessa situação, como a gente bem colocou, né? Acho que sendo espírita ele tem um conhecimento um pouco além dos demais, mas isso não isenta a pessoa de cometer o ato, né? E eu estava pensando aqui, quando você estava falando, é justamente isso. A casa espírita pode ter ou não sua parcela, mas também não é para estarmos julgando aqui essa situação. Como eu até coloquei aqui, né, como exemplo, às vezes na casa espírita ele estava vivenciando de uma maneira que ninguém percebesse. Às vezes é no âmago da pessoa que está esse sentimento. O que eu posso dizer como experiência, a casa que eu frequento, é que quando há qualquer percepção disso, as pessoas falam para você passar por um tratamento espiritual, eles vão conversar com você. Se você estiver na escola doutrinária, vem o pessoal, os orientadores, batem um papo com você. Não que isso também vá isentar de acontecer o fato. Mas existe uma monitoria. Se a pessoa some por 1 ou 2 semanas dos trabalhos, ligam, olha, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, o que você precisa da gente? Vem aqui na casa que a gente está sentindo a sua falta. Então, acho que assim, são coisas que a gente pode tentar fazer, mas como ela mesmo colocou que a família já estavam fazendo o que poderia, e é uma escolha muito pessoal, é o livre-arbítrio puro, né? A pessoa tem assim, nós não gostamos, mas a pessoa tem o direito até do suicídio, né? Deus permite isso. E é tentar sempre colocar esses exemplos para as pessoas que isso pode estar acontecendo realmente, como eu falo, do nosso lado a gente não percebe, né? Então, às vezes é perceber... Se eles perceberam de uma maneira, passar para as pessoas que estão vivenciando isso, não deixa essa pessoa sozinha também. Às vezes é chato até dizer isso, né? Não somos psicólogos, não somos médicos, mas às vezes a pessoa se sente também muito só, né? E a gente que fala de espiritismo, mediunidade, às vezes a pessoa no momento só que ela se deixa levar pela questão de vozes, informações. Eu quero aqui fazer uma retificação. Você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, a nossa manutenção que estava prevista para as 13 horas, ela foi cancelada. Então a programação segue normal também em 1450 AM. Vamos fazer esta manutenção num outro momento. Eu quero aproveitar aqui e dizer para você que a previsão do tempo, a máxima para Guarulhos hoje é 21 graus. Para Três Corações, 22 graus e para Sorocaba, 23 graus. Por falar em Sorocaba, a ciclovia da Avenida Dom Aguirre está sendo revitalizada. Você que está aí em Sorocaba vai observar que a Prefeitura está fazendo a revitalização da ciclovia. Lá em Sorocaba, são 127 quilômetros de ciclovias para que possa dar a possibilidade de uma possibilidade da pessoa estar ali fazendo um movimento, bicicleta é tão bom, então trazemos aqui essa informação sobre Sorocaba. Agradeço aqui a você, Carlos, agradeço a você, Toledo, pela participação, estamos aí já nos minutos finais.
Quero agradecer mais uma vez por estarem aqui conosco. Obrigada. Obrigado, Gilmar, Carlos, amigos, a todos. Uma excelente tarde a todos. Que Deus os abençoe. Boa Carlos. tarde a todo mundo. Que esse tema acho que fica para nossa reflexão mais no dia a dia, não vamos mais estender aqui. E uma boa semana a todos vocês. É isso aí. Agradeço aqui o apoio técnico do Jefferson Carvalho, Fernanda Lima, que já chegou, Jefferson Silva, Boris, Maciel. Estamos aqui, seguindo na programação da Boa Nova. O Jornal Nova Era retorna amanhã, ao meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.